Salam aleikum, meu bruxo! Hoje eu vou te ensinar como aplicar o efeito mesa digitalizadora com o mouse aqui no Adobe Illustrator. É aquele efeito que com a mesa digitalizadora é simplesmente tu riscar com a caneta que ele vai aplicar a pressão e vai fazer o traço mais fino e o mais gordinho. E aqui no mouse a gente vai aprender como a gente utiliza uma ferramenta a nosso favor e deixa exatamente igual como se fosse uma mesa digitalizadora. Mas antes da gente começar, eu tenho que te explicar algumas coisas que tu deve e o que tu não deve fazer para poder aplicar na hora de criar a tua vetorização do teu desenho que tu vai estar usando aqui no Adobe Illustrator. A primeira coisa, e uma das mais importantes, é que tu tem que saber que tu não pode fazer o teu traço com a ferramenta Brush, porque ele é um traço que já vem com uma característica, e isso depois não tem como a gente alterar utilizando a ferramenta que a gente vai utilizar. Aí a gente já entra na questão: quais ferramentas a gente pode utilizar? Podemos utilizar a ferramenta Pen Tool, que é a letra P, que ela vai criar linhas, ok? E podemos utilizar a ferramenta N, que é a ferramenta lápis, que também tem a função da gente criar as linhas aqui no Adobe Illustrator. Essas aqui são linhas sem característica, onde tu vai conseguir mexer nelas com a ferramenta que a gente vai utilizar daqui a pouquinho. Outra coisa importante que tu tem que saber é que tu não consegue utilizar ela em preenchimentos. Então, se eu tenho um preenchimento, eu não vou conseguir mexer nesse preenchimento. Então, no caso aqui, como vocês estão vendo, ó, onde tem essa parte pretinha do olho, a parte aqui do biquinho dele e coisas onde tem preenchimento diferente de linhas ou contornos, tu não vai conseguir aplicar. Mas não tem problema, tu pode deixar tudo na mesma camada, o importante para nós vai ser o contorno. Depois que a gente já sabe as ferramentas que a gente não deve e as que a gente deve utilizar, a gente vai para nossa boa e velha vetorização. Começo diminuindo a opacidade do meu objeto, clicando nele, indo lá em opacidade na parte de cima, baixo aqui para uma visualização boa e bloqueio. Crio uma camadinha em cima e agora eu posso começar com a minha Pen Tool ou com a minha ferramenta lápis a minha vetorização. Depois que a gente finalizou o nosso traço, o próximo passo que a gente pode dar é selecionar todo ele aqui, desmarcando as opções aqui, segurando o Shift, desmarcando as opções de preenchimento que a gente fez, e ali no traço a gente vai dar um pouquinho mais, uma engrossadinha nele, para facilitar o nosso trabalho de afinar só algumas partes e engrossar as outras. Agora, a ferramentinha que a gente vai utilizar é a famosa ferramenta largura. É a Shift W. É a ferramentinha que é onde a gente coloca ela em cima de alguma linha, ó, contorno não dá nada, ó. Quer dizer, contorno não, preenchimento ele não funciona. Agora, se eu vier no contorno aqui, eu tenho a opção de afinar algumas partes do meu desenho. Muito cuidado que quando for afinar alguma ponta, ele vai afinar na proporção toda a nossa linha. Então o que eu costumo fazer? Antes de afinar o traço, eu crio uma estrutura um pouco antes para poder afinar com a certeza que não vai afinar tanto todo o desenho. Agora a mesma coisa aqui, ó. Aqui eu vou engrossar um pouquinho, porque aqui nessa parte do desenho é grossa, e vou afinar aqui. Olha só como é bacana o efeito. Puxar aqui, ó, ele vai engrossar a partir desse ponto para os outros, ó. Olha que legal que vai ficando. A gente consegue ainda diminuir algumas partes do desenho ou engrossar caso a gente queira. Vamos supor que eu queira diminuir aqui agora e engrossar um pouquinho mais aqui, ó. Sutilmente a gente consegue ir mudando o nosso desenho. Agora nessa parte, aqui como ele é um traço que está escondido aqui no início, eu posso só fechar esse aqui. E esse grande aqui, se eu afinar ele na ponta, ele vai deformar muito. O que eu faço? Crio uma estrutura aqui para mostrar que a partir daqui onde eu criei, ele vai diminuir, ó, ele vai afinar. Então ele manteve o respeito. Esses pequenos aqui, eu nunca posso afinar um e depois afinar o outro, senão ele some. O que a gente faz? Cria uma estrutura no meio aqui e afina as laterais da linha. Cria uma estrutura, não precisa ser exatamente no meio, e afina nas laterais. Olha aí, ó. Podemos afinar mais ainda que se quiser, ó. Sempre diminuindo e aumentando, né, no mesmo lugar para não deformar. Então, ó, cria aqui, diminui nas laterais. Quiser pode diminuir mais ainda, ó. Diminui e diminui nas laterais. Mais um pouquinho, vamos diminuir. Olha aí que legal. Agora,
mesma coisa aqui. Crio e diminui, cria no meio, diminui e diminui. Aqui a gente pode também aplicar, ó, de leve, a gente vai deixar escolher um lado aqui, ó, ou diminuir um pouquinho. Mesma coisa aqui, ó, vamos diminuir um pouquinho. Já dá um efeito bem diferente pro teu desenho. A gente pode também aplicar aqui, ó, diminuir só uma parte, mesma coisa aqui. Olha, já ficou com uma outra parte grossa. Olha só como ficou legal e parece que foi feito com uma mesa digitalizadora. É um efeito muito fácil de fazer. Vamos supor aqui, ó, que eu tenho essa linha. Quero a Shift W, essa ferramenta largura. Se eu quiser engrossar, eu só venho e puxo. Ele vai engrossar a minha linha. Eu posso ainda vir aqui no ponto central e modificar, puxando ele para onde eu quero, ó, posicionando aonde ele vai engrossar ou afinar essa linha. Posso afinar lá na ponta ou posso engrossar essa ponta. A gente consegue mexer, tu consegue criar vários níveis na tua linha, ó. Tu consegue fazer vários níveis. Por isso que eu falo, dependendo do estilo de traço que tu quer, o ideal é sempre que tu diminua e aumente ele no mesmo lugar. E se tu ainda selecionar ele no meio aqui, tu dá um delete, tu consegue deletar esses pontos, a tua linha volta a ficar normal, ó, e tu consegue mexer nas extremidades ou no meio dela aqui tranquilamente. Aí, depois que tu fez o teu desenho, aí tu finaliza ele para tu posteriormente vir a fazer uma pintura com Pathfinder ou de outro modo, mas uma maneira que ele vai ficar sem ser alterado. O que que a gente costuma fazer? A gente vem aqui, ó, na camada do traço que a gente fez, vai lá no maisinho que ele vai duplicar a camada. Daí, em uma dessas, vamos supor que é de cima, eu vou botar aqui, ó, camada traço original, que ela vai continuar nas linhas, vai continuar sendo linha. Eu trago ela para baixo da camada 2 ali, bloqueio e deixo invisível. Nessa de cima aqui, que a gente utilizou para duplicar, a gente vai selecionar toda ela, clicando aqui nessa bolinha, ó, ele seleciona tudo que tem na camada. A gente vai lá em objeto, caminho, contornar traçado. Aí agora ele transformou, né, de contorno para preenchimento. Eu vou habilitar o meu Pathfinder, caso o teu não esteja habilitado, tu vai em janela, Pathfinder, e vamos clicar aqui para juntar. Ele vai juntar todo o meu traço, ao invés de ser uma coisa separada, agora o traço é todo um só e vai facilitar muito a pintura que tu vai fazer, talvez no Pathfinder, com balde de tinta, enfim. Eu posso até deixar aqui um cardzinho com pintura, com balde de tinta ou com Pathfinder para tu dar uma olhada, que é extremamente fácil. Então é isso, meus bruxos. Se vocês gostaram, cara, peço humildemente que deixem um like para ajudar mais a gente na divulgação dos vídeos aqui do canal. Eu tenho certeza que você seguindo esse passo a passo não vai ter erro. Vocês vão conseguir aplicar o efeito de mesa digitalizadora com o mouse. Tamo junto. Se tu quer deixar alguma sugestão de vídeo, comenta aí, que é muito importante. E se tu quer deixar um feedback, algum retorno, também vai ser demais, beleza? Até a próxima, tamo junto e salam aleikum!